Estamos de volta aqui no programa Além da Notícia, hoje conversando com a ministra Eliana Calmon e vamos agora tratar do tema da diminuição da maioridade penal, um assunto que hoje está em todos os lugares. Está no seio familiar, está nos corredores das empresas, está no Congresso Nacional e está também no âmbito do Judiciário. Ministra, eu gostaria de apenas citar aqui um exemplo. Hoje nós temos uma polícia no Brasil que ela consegue chegar rapidamente aos criminosos. Um exemplo que a gente teve nesses últimos dias foi da Polícia de São Paulo, que conseguiu pegar aqueles rapazes que puseram fogo naquela dentista. Mas aí a própria polícia, ela entra no grande dilema. Ela prende e daqui a pouco a justiça solta, porque não conseguiu, com tantos argumentos hoje, a justiça não conseguiu puni-lo e nem segurá-lo na prisão. Como entender isso? Na realidade, nós estamos vivendo um choque de cultura, porque, de um lado, nós estamos nessa defesa dos direitos humanos, na defesa dos direitos individuais, para que nós tenhamos uma nação civilizada. E temos hoje uma defesa de um país civilizado como um dos melhores do mundo. Nessa parte de defesa de direito individual, de direitos humanos, estamos querendo fazer essa defesa. Mas, do outro lado, nós temos uma sociedade que está uma sociedade doente, né? É uma sociedade que partiu de um modelo de sociedade agrária para uma sociedade que a população sai das cidades do interior, vão para as capitais inchadas, e aí começa a haver a degeneração familiar, começa a haver a questão dos abismos sociais, porque quando se está no interior, o menino de roça, né, as famílias que vivem no campo, todos são mais ou menos iguais. Não se tem esses abismos de diferenças sociais. Ele sai de uma casa muito modesta, muito pobre mesmo, mas com um roçado, onde ele tem um mínimo de alimentação, onde ele conhece os seus vizinhos, e ele vai para uma favela, onde ele começa a conviver com vizinhos que já são bandidos, onde a mãe tem de sair para trabalhar e deixar os seus filhos. E aí começa todo um processo de degeneração familiar. E aí ele começa a ter acesso às drogas, seja com uma atividade de trabalho, porque as crianças de 10, 12, 15 anos começam a ser usados pelo tráfico para serem os vetores na distribuição, ou como usuários da droga. E por aí ele envereda pelo crime, onde não tem retorno. Porque há uma falta, sim, do Estado em manter as nossas crianças ocupadas, né? Então, a nossa falha maior, e isso vem de muitos anos, né? Muitos anos, é justamente não darmos a educação adequada às nossas crianças. Então, nós temos hoje crianças que se tornam bandidos como única opção. Nós não damos, a sociedade brasileira não deu outra opção às crianças, senão ser bandido. E isso causa uma grande consternação nacional quando nós olhamos para um menor que cometeu um crime. Esse é um ponto. Mas, do outro lado, nós temos de fazer uma discussão sem estarmos imbuídos dessa ideologia, porque essa ideologia nos acompanha. E a ideologia sempre vem seguida de muitas culpas. As culpas sociais que nós temos, principalmente nós que conseguimos ser da classe, né, C, B e C, temos mais culpas ainda quando nós verificamos que é um abismo que existe entre essas classes sociais. Mas, por outro lado, nós temos de ter uma visão. Eu acho que o encaminhamento da questão tem de ser mais ou menos assim, olhando um lado e outro.
Do outro lado, nós temos o quê? Do outro lado, nós temos uma vida moderna, com um grau de informação muito grande, onde as crianças já começam a ter discernimento muito cedo, porque estes veículos de informação são os formadores de opinião e são vetores de desenvolvimento em nível de consciência. Uma criança de 5 anos, hoje, é diferentíssima de uma criança de 5 anos, de 20 anos atrás. Ela já usa o computador, ela já usa o interfone, ela já usa o iPhone e ela vai adquirindo muito mais desenvoltura, muito mais consciência, sabendo o bem e o mal, discernindo e fazendo suas escolhas, né? Eu tenho netos e meus netos ainda pequenos, com 3 anos, ele já sabe escolher roupa, sapato, marca, até marca ele já tem informação. O que não se via, por exemplo, com o meu filho já não acontecia isso. O que eu quero dizer é que hoje nós temos crianças que já têm uma consciência muito diferente do que era no passado. Consciência, entendimento, conhecimento. Exatamente. Saber das coisas. Eles sabem muito mais. Hoje, uma mãe pega a sua filha de 12 anos e já começa a instruí-la como ela deve proceder, inclusive em relação à sua vida sexual. Eu tenho várias amigas que, quando as filhas de 13, 14 anos têm o primeiro namoradinho da escola, já leva para o ginecologista. Então, hoje, se assume muito mais a vida sexual, a vida amorosa, a vida afetiva. Começa tudo isso aos 12 anos de idade. Eu não quero interromper o seu pensamento. Eu só quero voltar um pouquinho antes da senhora concluí-lo, essa linha aí. A senhora agora há pouco nos diz, nós temos uma sociedade doente hoje. Então, se nós temos hoje uma sociedade doente, quer dizer que nós temos nela tanto adultos que praticam o crime e que, porque a sociedade está doente, também o menor adoeceu junto. Por isso que o menor também pratica. Perfeitamente. E eu não sei o quanto, mas há um índice de crimes hoje praticados pelos adultos e pelos menores? É possível se tem hoje alguma estatística? Eles fazem a estatística. Eu não tenho essa estatística, porque como eu não trabalho na área, eu não tenho assim de pronto. Eles têm uma ideia, eles têm as estatísticas. E uma coisa importante que se diga esta maioridade penal de 18 anos, ela está sendo usada como um escudo, porque nós sabemos que antes de 18 anos, estes adolescentes que já têm corpo, já têm força, com 15, 16, 17 anos, são usados pelos criminosos, porque em qualquer processo, a culpa fica sempre com o menor. E os grandes se safam, né? Eles conseguem sair daquela situação. Bem, então, o que eu digo é o seguinte: hoje nós temos até a opção para votar pode ser com 16 anos. Então, tem liberdade para escolher os seus dirigentes. E como é que este menor, com todo este progresso, com toda esta desenvoltura, com tantas informações, e que levou o legislador a se sensibilizar e colocar a maioridade eleitoral para 16 anos, como é que nós agora vamos manter uma menoridade penal que está sendo desastrosa, porque os nossos menores estão sendo usados. Já entendi que o posicionamento da senhora é a favor da diminuição da maioridade penal. Perfeito. Eu vou aqui agora utilizar o argumento em defesa do ECA, que diz assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao adotar a teoria da proteção integral que vê a criança e o adolescente menores como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, necessitando, em consequência, de proteção diferenciada, especializada e íntegra, não teve por objetivo manter a impunidade de jovens autores de infrações penais,
tanto que criou diversas medidas socioeducativas que, na realidade, são verdadeiras penas iguais àquelas aplicadas aos adultos. Está ultrapassado isso aqui? Acho que está. Eu acho que está. Inclusive, as nossas medidas socioeducativas, porque, no fundo, nós vamos sentir que o Estado não cumpre o ECA. Sim, Porque, as medidas socioeducativas não são aplicadas. Não são aplicadas. As casas que seriam de tratamento, de recuperação, não existem, quando existem, não recuperam. Não recuperam. Então, né? não há aí também uma falha hoje gravíssima do Estado? Gravíssima. É como eu comecei a falar do problema, falando exatamente desta falta no Estado, esta omissão com as nossas crianças. Agora, essa discussão em relação à omissão do Estado, em toda essa extensão, ela não impede que nós façamos tenhamos uma outra visão. Qual é a visão? A visão de que os nossos menores hoje estão diferentes do que foi no passado. Está provado, inclusive, clinicamente, medicamente, que a formação de consciência, de entendimento de um menor, hoje, é ultrapassado dentro dos critérios de antecedentes. Né? Bom, e a senhora entenderia o quê? Uma redução para que idade? 16 anos. Há também o argumento dizendo o seguinte: na hora que nós colocarmos a maioridade penal para 16 anos, serão usados os menores de 14 e 15 anos. Sim, isso aí não tem limite, porque há 20 anos atrás, quando eu participei de uma comissão de defesa da sociedade contra as drogas, nós já falávamos que a intenção dos que militavam na área das drogas, né, já era de baixar o consumo para 12 anos. E hoje nós já temos consumo com 10 anos. Né? Já temos crianças com 10 anos de idade já consumindo droga. Há 20 anos atrás era um escândalo quando nós falávamos. Eles pensam em ir baixando para que o consumo de drogas se faça a partir de 12 anos. Ministra, agora vamos aqui entrar mais ainda nesse tema. Diminui-se a minoridade penal. Porém, tanto menores de 16 quanto maiores que praticam o crime, eu vou fazer a seguinte pergunta. A questão é a seguinte: reduzir a minoridade penal ou, por exemplo, se aplicar as penas, se executar o direito, se punir como deveria punir, se prevenir como se deveria prevenir, porque, mesmo assim, nós vamos ter adultos e vamos ter menores ainda de 16 praticando crimes. Como resolver isso? Porque nós não estamos indo ainda à raiz do problema. Por isso é que eu digo, nós precisamos, em primeiro lugar, separar essas discussões. A primeira discussão, que é a falta do Estado, a necessidade do Estado estar presente e fazer o cumprimento dessas políticas públicas em relação aos menores dentro daquilo que está previsto na Constituição e que nós, magistrados, somos fiscais dessas políticas, elas não são cumpridas. Falta dinheiro, falta interesse, falta uma série de coisas. Bem, essa é uma discussão. É uma discussão que é absolutamente importante e da qual nós não podemos abrir mão. Essa é uma questão. É uma questão, inclusive, que é recheada de conceitos ideológicos, né? Da figura do Estado, como deve fazer o enfrentamento dessa política. E a outra é a questão da emancipação psicológica do menor para ter o entendimento próprio. Isso aí não passa pelo Estado. Isso aí passa por hoje uma conotação. A conotação de que o ser humano se desenvolve e hoje uma pessoa de 16 anos não é igual a uma pessoa de 16 anos em 1940, né? Quando foi feito o Código Penal. Então, eu acho que nós temos de separar as coisas, porque separando nós temos uma visão melhor, né? Temos uma visão maior. Quer ver uma discussão?
aposentadoria compulsória, hoje no Brasil, é de 70 anos. Nós sabemos que isso é um absurdo. Uma pessoa com 70 anos, hoje, é uma pessoa que está muito bem, organizada mentalmente e até com uma experiência grande e poderia dar uma contribuição muito grande ao serviço público. Mas nós aposentamos essa pessoa. E há toda uma discussão em torno dessa aposentadoria de 70 ou passar para 75 ou 80 anos. Mas essa é uma discussão que está em um nível somente do discernimento ainda e da rigidez mental das pessoas. Não tem conteúdo ideológico. Então, ela não vem para a rua, porque isso causa um desfalque muito grande aos cofres públicos. Se nós passássemos para 75 anos, nós teríamos outras vantagens, né? Agora, isso não vem para a rua, a discussão, porque não tem conteúdo ideológico, como tem a discussão de menor. Eu acho que toda essa discussão de menoridade, ela está imbricada com o problema da questão de Estado. Eu vou voltar a conversar com a senhora daqui a pouquinho sobre esse assunto, porque eu entendo muito e sinto a dor de tanta gente. E nesses últimos dias, a gente acompanhando tantos crimes praticados por menores, a gente vive uma angústia interior muito grande, mas eu acho essa uma questão menor, considerada com hoje a criminalidade que nós temos e a falta de punição geral. Então, daqui a pouco a gente volta aprofundando mais esse assunto com a ministra Eliana.